E isso com essa boa notícia também desses novos 30 trens, modelos... Não, são 19 trens, são 114 carros, que compõem 19 trens. Sabe por que, Cláudia? É muito trem. O governo comprou 30 trens com ar-condicionado para a Supervia tá aqui. e 114 para o metrô. Isso, 119, senão eu vou pensar que a minha pesquisa falhou. 190 milhões de sinalização e comunicação, está tudo aqui, né? São modelos isso foi um acordo isso foi um acordo que nós fizemos com a concessionária Metro Rio, e eles estão fazendo um investimento que no total monta R$1 bilhão. 1 bilhão e 200 milhões. 1 bilhão e 200 milhões, quer dizer que é exatamente para fazer a sinalização, fazer a obra da linha 1A e adquirir os 114 carros que nós já adquirimos, já assinamos o contrato, inclusive semana retrasada lá na China. Né? E ao mesmo tempo fizemos a aquisição de novos 30 trens também para o sistema suburbano da Supervia. Então foi a maior compra de trem já feita na história do Estado, de uma só vez, para equipar o sistema metropolitano ferroviário. Cristiano, ele tirou daqui, eu ia falar isso. Nunca se viu isso, né? Quer dizer... Acho que a gente está vivendo um momento muito feliz aqui no estado do Rio e eu queria destacar isso aí. O Júlio falou do privilégio que a gente poder estar passando por esse momento. Tem uma máxima que a gente repete de vez em quando, que é quando o governo tem uma visão mais otimista das coisas. Aí todo mundo pensa que é porque, bom, você está de governo, faz uma propaganda do governo, faz o marketing político, mas não é isso. É porque também quem está no governo tem a oportunidade de ter mais informação, tem a oportunidade de enxergar as coisas que estão acontecendo, tem uma visão um pouco mais estratégica. E aí, esse momento que se vive de atrair para o Rio grandes eventos, mas também a oportunidade que o Rio está tendo de ter grandes empreendimentos na região metropolitana e também no interior, você vê, o polo petroquímico, enfim, ali na região de Itaboraí, São Gonçalo, o polo siderúrgico na região de Itaguaí, puxando ali para a zona oeste do Rio, uma série de outros investimentos, o Porto do Açu, lá no norte fluminense, tudo isso vem demandando a melhoria dos nossos sistemas em geral, mas na área de transportes, principalmente, porque nós vamos ter que fazer não só a movimentação de cargas, mas principalmente a movimentação de pessoas que vão ao trabalho, enfim, que vão se deslocar, que vão morar nessas regiões do entorno. E aí, algumas pessoas pensam, poxa, mas o governo está investindo no metrô na Zona Sul. Não, o governo está fazendo investimento em tudo. O Júlio acabou de falar, essa melhoria do sistema da Supervia alcança a região periférica. Em qualquer lugar do mundo, os investimentos do metrô são direcionados originalmente do núcleo para a periferia. Ou seja, primeiro você tem que resolver aquilo que é importante em termos de mobilidade urbana, para onde as pessoas convergem para trabalhar, para onde as pessoas convergem para o lazer, e a Zona Sul, o centro da cidade, os bairros mais próximos, são esse núcleo. Agora, a expansão do modal, como se diz aí, né, a expansão de tudo vem sendo acompanhado e vem sendo tratado pelo governo. Eu até tive uma experiência muito boa de integração no governo recentemente, porque nós tínhamos aprovado um financiamento para a agricultura no Banco Mundial, e esse financiamento nós utilizaríamos no ano de 2008. Mas o governador e o Júlio trouxeram a seguinte questão: nós estávamos com as aquisições desses trens já encaminhadas e não tínhamos como liquidar, porque o empréstimo para a área de transporte estava um pouco mais atrasado do que o empréstimo para a agricultura. Eu conversei com o nosso pessoal do campo, mostrei que a gente tinha que ir tratando os assuntos mais ou menos em paralelo e conseguimos, com o Banco Mundial, conciliar essas duas coisas e aprovamos os dois empréstimos. Ou seja, nós conseguimos assim, uma cooperação, não é isso, Júlio? E conseguimos viabilizar tanto o programa Rio Rural, que está levando saneamento básico às comunidades do interior, estrada vicinal, mas também enfim, a possibilidade do governo contratar com o Banco Mundial o pagamento desses trens. Então, isso sem falar no metrô indo para Niterói e São Gonçalo, né? Que também... nós estamos ainda com essa linha, nós vamos, se Deus quiser, começar a obra também agora, já no segundo semestre. Estamos em via de instalação do canteiro de obras, é mais uma obra aí de 22 quilômetros de metrô naquela área. É uma obra de grande envergadura, ligando Niterói até Itaboraí, onde nós temos talvez a maior obra do Brasil, que é o polo petroquímico, novo polo petroquímico do Rio de Janeiro, o maior investimento feito no Brasil, 8,5 bilhões de dólares.
E a gente está levando adiante esse trabalho num convênio com o Ministério das Cidades, já saiu a primeira parcela, 62 milhões, e estamos agora fazendo um novo convênio no valor de 400 milhões. Você acha que a sua experiência como parlamentar tem ajudado bastante a você? Sem dúvida, eu acho que essa experiência política, principalmente da negociação, né? A questão do transporte e negociação o tempo todo. A gente estava falando da obra de Ipanema lá. Nós tivemos que remover uma grande quantidade de casebres e de situações de moradia adversa que haviam ali naquela situação. E eu acho que a nossa capacidade de interlocução, de diálogo, né? Assim como o Cristino, quer dizer, que tem essa habilidade, né? Nós temos com isso tido uma vantagem, eu tenho a impressão, nessas negociações. E agora, novamente, ali na linha 3, que nós temos uma grande quantidade de invasões, estamos aí negociando com o conjunto dos prefeitos também, que é uma outra questão, né? Para essas obras avançarem, Cláudia, é muito importante que a gente tenha o concurso das administrações municipais. E nesse momento nós estamos tendo uma grande colaboração aí do prefeito Jorge Roberto da Silveira, quero até mandar um abraço para a equipe dele aqui no Responsabilidade Social, porque sem a equipe do Jorge, sem ele, sem estar com a Aparecida Panicel, o Sérgio e Itaboraí, nós não poderíamos estar fazendo essa obra avançar como estão fazendo, né? Que beleza, que beleza. E olha, por falar em responsabilidade social, eu sei que o metrô atua com muita força nessa área. Conta pra gente um pouco sobre os projetos que vocês têm. Nós entendemos no metrô, nós até começamos falando de como que as pessoas respeitam o metrô. E a verdade é que a gente depende desses clientes, desses usuários. A gente tem que fidelizá-los, querer que eles voltem. E uma das maneiras que a gente entende de devolver isso para a sociedade é fazendo ações que apoiem ou deem suporte, principalmente às comunidades do entorno da linha 2, onde a gente tem a nossa maior linha, são quase 22 quilômetros. Então, nesse circuito onde tem comunidades carentes, tem o Jacarezinho, tem Morro da Pedreira, tem Morro do Juramento, e mesmo em alguns outros bairros lá, Cari, Tomás Coelho, Engenho da Rainha, a gente desenvolve uma série de programas em que a gente apropria uma parte significativa da nossa receita líquida, em torno de quase 13%. E com isso a gente nós temos um relatório disso, com isso nós fazemos ações que vão desde doações, que pode ser de alimentos, sapatos, material escolar, livro, programa de Natal para dar brinquedo às crianças, como também de educação. Nós temos um programa de jovem aprendiz em que 30 jovens dessa região fazem um curso técnico dentro da instalação do metrô. Alguns deles, depois de formados, podem ser aproveitados ou estão capacitados para o mercado. E as outras ações de educação são de conscientização. A gente leva as escolas da região com crianças pequenas para conhecer o metrô, para dar ideia de responsabilidade social, inclusive da questão ecológica, já que a gente é um transporte ecológico. Tem que explicar para o nosso espectador, porque eu estou pegando isso aqui, você me deu isso no início do programa e eu vi quantos... Vocês têm um instituto lá, é isso? Não, nós temos uma área específica de responsabilidade social. O nosso controlador tem um instituto, mas aí faz outras ações, são diferentes dessas ações que nós patrocinamos. Nós também patrocinamos outras vinculadas a esporte, tá certo? Com ONGs que fazem isso. Outras simplesmente de defesa da ecologia, todas são suportadas por esses recursos que a gente apresenta nesse relatório. Então aparece o presidente do metrô aqui, onde vocês existem várias ONGs que são beneficiadas em geral, as que estão ali no traçado. No traçado da linha 2. A ideia é atender prioritariamente as comunidades do entorno da linha 2. Eu vi aqui que tem um shopping, folheando aqui, porque são tantas, né? Tem um shopping ali na altura de... Tem o Nova América, Del Castilho, que é conjugado com a estação de Del Castilho. E aí, por conta disso, meio ambiente, então vocês têm aplicações em várias... Eu fico feliz, você sabe, Roberto, porque o pessoal reclama muito, né? Fala muito da imprensa e tal, que está precisando de ter responsabilidade social, que as ações não são divulgadas. Nosso programa está aqui para isso, para a gente justamente divulgar o que as empresas... É uma maneira da gente dar o retorno da sociedade a esse privilégio que a gente tem de ser escolhido e adotado pela população. Beleza, né, Cristina? A nossa experiência, assim, de ficar olhando o ambiente da responsabilidade social, diz o seguinte: primeiro,